quiser servir de água e café, temos aqui a nossa direita, viu? No momento em que necessidade, pode ir lá e fazer uso. Meus irmãos, esse é um momento, eu não digo nem novo, porque a nossa igreja sempre gostou de participar de reunião, de treinamento, mas a gente quer dar uma roupagem, vamos dizer assim, mais profissional, né? A ideia, toda a nossa vida é de culto, né? Nós devemos cultuar e louvar ao Senhor com os nossos atos, com as nossas vozes, com as nossas profissões, mas a gente quer trazer para nós, para a nossa igreja, essa visão de que nós não podemos fazer tudo por acaso ou de qualquer forma. Nós temos que ser treinados, nós temos que ser preparados também para o reino de Deus, acima de tudo para o reino de Deus, para executarmos bem as nossas tarefas. E eu queria de antemão agradecer a equipe que trabalhou, né? E por sinal, a equipe que trabalhou é que a maioria está aqui. Isso está dentro da nossa palestra. Nós vamos falar o que está acontecendo nesse momento que a gente já tinha previsto, né? E eu quero assim também agradecer em particular ao irmão Janderson, porque eu dei a ideia, mas foi ele que abraçou tudo. Ele fez a maioria das coisas, a irmã Cleide também investiu tempo, né? E eu quero agradecer a Deus por esses irmãos, porque às vezes na igreja principalmente aparece muito quem dê ideia, mas pouca gente que execute, né? Então eu plantei, o Janderson está colhendo, então é bíblico também isso, né? Então que todos nós possamos estar unidos para levarmos o reino do Senhor adiante e sermos privilegiados com essa participação. Tem na pasta, né? Na pasta tem a programação, tem o livro, né, que nós encontramos aqui. Tem um crachá para o irmão preencher. Crachá, por favor, tira o seu crachá, preenche e põe para que eu possa saber os nomes de todos, né? Não esquecer. Dali, ó. É bom porque a gente vai saber como é que se escreve Macaulay, que eu ainda não sei, né? Também você me ensina a botar o crachá. A gente espera o próximo passo trazer um palestrante de fora. Eu sou de fora, eu sou de outro bairro, né? Mas se tem alguém que vem de fora da cidade, buscar no aeroporto, né? Carro. Estado. Estava percebendo isso. Se eu tivesse me falado, eu tinha passado lá. No aeroporto. Alguém? Coloca o meu. Nome do ministério. A foto você não? Pode ser não. Tem alguém tirando foto. Só a foto, o nome do ministério. É a foto. 2x2, né? É a foto. 2x2, a foto. Não, é só o que está em cima. Esse é MDHJ. O nome tem de onde? Só o nome mesmo. Como é o nome da palestra? Se vocês quiserem, você pode até virar assim, ó. Botar o seu nome. É desafio de quê? Falando assim pra cá. Nas outras palestras eu participei, era um cordãozinho, viu? Liderança cristã, dois pontos, desafios e recompensas. Gravou, mas já sabe que é meu nome também. Vou deixar É mostrar. mostrar, né? Tirar a foto dele, você então. Eu comecei colocando nas roupas. Você primeiro pega a água ali. Para introduzir, eu também ia ler o texto em Efésios, mas devido ao nosso tempo, o irmão Abraão também já leu uma passagem em Efésios, vou saltar, vou pular essa parte aqui. Então, irmãos, liderança cristã. Tem esse texto aí para a gente ver. Todos nós exercemos liderança em algum lugar ou em algum momento da vida. Exercer essa liderança do reino de Deus, em alguns,
causa sentimento de comportamento e comportamentos antagônicos como medo e excesso de disposição, fuga e vaidade. Busquemos orientação na palavra de Deus para sermos líderes que servem. Eu vou passar a cena de um filme daqui a pouco, mas esses desafios que eu enumerei aí, são desafios que eu vivo para exercer a minha liderança, tá certo? E compartilhando com alguns irmãos, a gente percebe que também temos dificuldades similares. Também gostaria de abrir para que... Mas Silas, faltou esse desafio. Vai colocando, vai dizendo, tá bom? Faltou essa dificuldade, vamos falar sobre ela e a gente vai falar. Esse tipo de evento que a gente promove e participa é um evento interativo, meus irmãos. Eu não trouxe aqui alguns apontamentos, uma palestra, vamos dizer assim, para falar tudo que eu coloquei. A intenção é levar os irmãos a falarem também aquilo que os irmãos pensam, tá bom? Aqui não tem ninguém para ensinar. Eu estou aqui, vamos dizer assim, por acaso. Poderia ser qualquer irmão para começar esse momento. Eu estou muito longe de ser o líder que eu gostaria de ser. Muito longe mesmo. Mas eu entendo, e a gente aprende até com Paulo, uma passagem que o Jandos falou e vai trazer também, é que é um processo, né? Se fosse alguém perfeito aqui falando para vocês, a primeira coisa que eu ia fazer, eu não ia falar porque tem pouca gente, né? Então, não fala para menos de 30 não, porque não compensa gastar todo o meu conhecimento para 15 pessoas ouvirem. Eu não sou conhecedor de tudo, não sou dono da verdade, mas eu já exerci liderança na igreja, exerço também, e já exerci em algumas empresas que eu trabalhei. Então eu gostaria que a gente pensasse sobre isso para que possamos ter uma manhã e um dia bem proveitoso. Pode colocar, eu vou colocar a cena de um filme, Ana e o Rei, no momento que os irmãos assistam tudo no caso, tá? ไปทางตะวันออกครับถ้าพระองค์ทรงโกหกเรื่องเช้า Para ler? ไม่รู้จะปลดกิจแผนเปิ้ลอะไร Tem do lado พ não. บเด็กๆอยู่กับพระองค์สุดหล่ออยู่กับชาสุภาพเด็กๆไปไหนน่ะมีรามสุขอยู่แห่งหนึ่งที่หนองคายนายหลวงทรงเคยพนวดอยู่ที่นั่นนานเป็น10 ปีชายที่นั่นเป็นที่มีแต่ไปทรงพาทางพระราชวงศ์มาหาเราพวกเราต้องรีบไปต้อนรับซะหน่อย Pode ler pra gente.เรานี่มันไม่ตันแน่พยากาศเราต้องได้ให้สะดุดแกนี่เราแก What has happened? You and the children must go on to Nongkai without me. I will meet you there. I can see it in your eyes. Irmãos, essa cena aí é tão interessante. A intenção é que a gente comentasse um pouco, depois passasse de novo, para a gente perceber a riqueza dela. Como começamos atrasado, não vamos fazer. Mas eu, como já vi o filme várias vezes, porque eu gosto, esse rei, ele é rei de um reino chamado Sião. E ele está saindo para um local levando seus filhos. Ele, como na sua cultura era permitido, ele tinha várias esposas.
Ele tinha 53 filhos aí. Mas aquele que passou anteriormente, confabulando com o outro e tramando contra o rei, era alguém que estava próximo dele, era um dos conselheiros, e ele estava arquitetando um plano para mudar o sistema de governo. Ele não concordava. Então, como ele sabia que o rei ia sair desse passeio com os filhos e com alguns poucos soldados próximos dele e a mulher que ele ama, que ele amava, então eles, matando o rei e matando os herdeiros do rei, do trono, aí eles teriam como prosseguir com o seu intento. Então eles cercaram o rei e a sua família, e o rei, quando fica sabendo disso, ele chama aqueles líderes lá, né? Faz ali uma reunião, fica a par da situação. Aí um do que estava do lado, foi o que ele disse: nós não vamos conseguir, né? Não sei se vocês pensam que os homens, nós vamos morrer, nós estamos acabados. E o que é que o rei fala? Não deixe que perceba você mesmo. Agora, antes, olha o que é que o rei ele dá uma olhada assim nos outros líderes, ele dá uma olhada no ambiente, ele dá uma olhada nos filhos dele, né? E ele, como se respirasse fundo, toma uma postura de líder e diz: olha, não deixe perceber seu medo. Outra questão interessante é que ele disse: olha, saia daqui. Ele não disse isso, né? Olha, você é um medroso, eu não preciso de você, melhor você sair daqui. Não. Ele até usou pela postura dele, de uma misericórdia com o outro, né? Ele fez assim e saiu. Como disseram: eu estou pena de você porque você tem medo. Eles estavam cercados. O que é que essa história, esse trecho nos inspira? É que uma das principais dificuldades de um líder é o medo. No caso dele era o medo de morrer. Quem quiser colocar a cadeira aqui, viu? Tem mais cadeiras ali. Pode até afastar, a pessoa ficar no banco, né? Aqui, ó. Acho que ela fica no banco, a pessoa fica no banco. Eles estavam diante de um desafio. Era muito maior do que o nosso, talvez, aqui, porque envolvia a própria vida, né? Eles podiam perder a vida naquele embate ali. Então, desafios. É preciso que a gente reconheça, né? Reconhecer o tamanho da responsabilidade, ter autoconhecimento, saber o trabalho que temos que desenvolver e, acima de tudo, saber que a obra é de Deus, a obra não é minha. É Ele que nos capacita, Ele mesmo que nos pedirá contas do serviço que prestamos, nos ajudará a vencer os desafios sobre os quais estudaremos. Então, eu vou começar a parte dos desafios que eu encontrei, tá bom? Para que nós possamos, por favor, interagir, tá? Vocês falem e participem mesmo. O primeiro desafio que eu coloquei é que todos somos voluntários. Mas isso não é uma coisa boa, não? Ser voluntário não é uma coisa boa, não? Seria ótimo se todos nós tivéssemos consciência do que é ser voluntário, fazer por amor. A gente usa muito essa expressão na igreja, né? Fazer por amor a obra, né? E muitas vezes nós fazemos por amor a obra, mas quando o vento sopra ao nosso favor, tudo dando certo, então eu vou por amor à obra. Quando as coisas começam a dar um pouco da maneira que eu não quero, eu começo a perder esse amor pela obra que eu tenho. Por exemplo, né? O esforço de acordar um pouco mais cedo no sábado, né? A gente demora. É um desafio? É só de vocês? Não, é meu também. É um desafio. Mas a gente vai ver em outra questão. Então, por que é tão difícil? Por que ser voluntário é um desafio? Porque ser voluntário nos faz pensar que nós não temos satisfação de dar a ninguém e que faremos o que nós queremos e somente no momento mais conveniente. Eu vou fazer, eu vou liderar, eu posso ficar responsável por isso, mas eu não quero pressão, não. Por favor, não me diga o horário que tem que chegar, o horário que tem que sair, e eu só posso fazer até esse ponto. E a igreja, como realmente necessita do nosso serviço, do nosso trabalho, muitas vezes a própria igreja ela é obrigada a aceitar alguns líderes, como eu, sem compromisso, porque é voluntário, pode chegar a hora que quiser, sair a hora que quiser. Então a igreja, o serviço, sofre com isso. Então é um desafio, irmãos, nós ultrapassarmos essa barreira de sermos voluntários e fazermos realmente por amor. Sou voluntariado, mas sou por amor, e eu estou disponível para fazer a obra
mesmo quando a coisa não, mesmo quando o vento não soprar ao meu favor ou a nosso favor. Mesmo quando as opiniões forem contrárias, eu estou disposto a fazer. Alguém quer comentar sobre isso? Pode levantar a mão, senão eu vou passando. Outro, os recursos escassos, né? Só um pouquinho, né? Assim, um pouquinho, olha ali, ó. Gente, isso aqui é arte do Rafael, tá? Ele buscou, eu coloquei os apontamentos e agradeço ao Rafael, ele buscou na internet e colocou lá. Olha aí, o cofre bem magrinho, né? Talvez, se quebrar, só fique as costelas do porco para os lados, né? Só dá para assar esse cofre aí, né? Então, usar a criatividade, na maioria das vezes, é necessário para darmos prosseguimento aos objetivos, sem sermos pesados ao orçamento da igreja. Essa é uma compreensão que nós temos que ter. Não é aquela empresa que nós trabalhamos, multinacional, que você diz e tem um financeiro para liberar a verba. Não é dessa forma. Igreja trabalha realmente com recursos escassos. Irmãos, no dia que a igreja tiver dinheiro sobrando assim, talvez haja algum problema, porque igreja não é para investir dinheiro em poupança, não é para colocar na aplicação. Isso quando for porque a nossa igreja realmente usa. Eu acho que sabiamente, de modo geral, a nossa igreja consegue muito administrar os recursos escassos. E nós, como líderes, devemos estar inseridos com esse compromisso, do que o dinheiro não é meu, o dinheiro é do Senhor, e Ele usa a igreja para aquilo dali. Então, muitas vezes, quando nós chamamos alguém quando a igreja escolhe, quando você é voluntário para um ministério, para um serviço, é porque você já sabe que você vai saber colaborar com a sua criatividade ali. É quando a gente vai com essa consciência. Eu quero realizar um encontro de casais e vai ser lá no buffet, lá no La Maison. Ixi, vai ser bombástico. A minha passagem pela família, a minha passagem pelo Ministério da Família vai ser histórica, porque ninguém até hoje conseguiu fazer um encontro de casais no La Maison. E mesmo esse é o objetivo? Não é. Não é o objetivo. Primeiro que não passa pela vaidade. E segundo que os nossos recursos não vão poder acompanhar esse objetivo. Está muito fora do nosso contexto. Então, administrar os recursos escassos da igreja e aqueles que vão ser confiados a nós é um grande desafio. Já vamos pensando nas criatividades aí para poder não ser pesados. Só uma coisa na sua palavra aí, é bom que os irmãos até anotem isso, que Silas foi muito feliz, né? Essa questão de recursos escassos, o irmão destacar só essa palavra mesmo. Não cabe a nós liderar com vaidade o orçamento da igreja. Não adianta. A gente não vai funcionar. Não vai. Por isso, talvez até Deus permita que os recursos sejam escassos, né? Para não pagar a vaidade de ninguém. Preocupação com a unanimidade é outro desafio. Interessante que os desafios parecem que são coisas tão bonitas, né? Não era para ser desafio, não. Mas são desafios. Às vezes nós somos desestimulados porque, em princípio, temos a ilusão de que na igreja não temos oposição. E temos. Na igreja nós temos oposição. O desafio de um líder é saber trabalhar com aqueles que concordam e não concordam com ele. Sabe por quê? Porque eu posso não concordar com o meu líder do ministério ou da igreja ou de qualquer setor em um determinado momento. Amanhã, em outro processo, aquele que não concorda pode estar concordando e o que concorda pode não estar concordando. Então, essa mudança, essa dinâmica da vida. Outra coisa que eu tenho que ter certeza como líder e como liderado é que, apesar de eu não concordar, se a maioria aceitar, eu vou lutar até o fim para que dê certo aquilo que está acontecendo, mesmo que eu tenha outra visão. A oposição na igreja, eu vou dizer essa palavra, porque lembra muito partido político. Mas essa oposição não deve ser feita na igreja como é feita, a gente vê, né, lá em Brasília, os políticos, né, tramando uns contra os outros. A oposição na igreja, eu quero dizer o seguinte: não, eu penso diferente. Penso diferente, então, votação, todo mundo aqui, a maioria quer tal. Pois eu vou com vocês. Você com vocês. Posso até não acreditar ainda, mas eu vou ajudá-lo. O que está fazendo uma situação, armando uma situação, para que as coisas não deem certo. Se eu sou líder e eu estou trabalhando pela igreja, então o pensamento da igreja
é maior e é mais importante do que o meu. Eu não posso estar me opondo na situação de tramar contra aquilo que está acontecendo. Irmãos, isso é na liderança maior da igreja, quanto naquele ministério, no grupo. Você está liderando 3 pessoas, se 2 pessoas decidiram que vai ser dessa forma, meu irmão, se adapte, porque é melhor. Amanhã as coisas podem mudar. Pode dizer assim, olha, realmente o irmão José estava certo. Ele não concordava, olha só, ele estava certo desde o início. Irmão José, o irmão estava certo. Vamos mudar aqui o processo? É dessa forma. Na igreja nós temos que ter paciência e colocar nas mãos de Deus e nos nossos joelhos oração para que tudo seja revertido. E é importante também, já que você falou que a sua ideia não prevaleceu, mas você e foi vitoriosa, a contrária, mas você tem que trabalhar para que ela dê certo. Não é para provar que a sua era melhor. Né? Parece que ele está trabalhando a favor, mas está tentando trabalhar contra, tentando provar que não é para dar certo, não é isso? É que você tinha razão. Que você tinha razão, não. Irmãos, a razão é do Senhor, a razão é do Rei. Né? A pior coisa que existe no ser humano é quando a gente luta pela nossa razão. Porque quando eu soube disso, olha, eu abro mão da minha razão, aí o outro lado pensa assim, rapaz, eu também abro mão. Aí começa a haver uma conciliação. Se todo mundo lutar pela sua razão, aí às vezes a gente se perde nessa confusão. Essa observação é porque eu acho difícil, a Bíblia fala assim, né, que nós devemos... Vocês querem o microfone? Tem um aí atrás aí. A Bíblia fala que nós devemos ser unânimes em algumas coisas, né? Mas assim, é difícil a gente entrar em uma igreja com 300 membros, a gente tem uma unanimidade. Sempre vai ter 1 ou 2 ou 100 que pode pensar diferente, até porque nós somos diferentes e temos até formas de trabalho diferentes. Eu posso discordar da sua forma de trabalho, mas não vou lutar contra o Senhor e contra isso, né? A gente pensa às vezes que a unanimidade ela é boa, mas às vezes não é. Porque se você está num grupo onde todo mundo que você fala aceita, não há crescimento, né? Porque é a unanimidade. Então, se eu falo e todos acatam, ninguém discorda, e é sim senhor, sem ter uma discussão de ideias, troca de ideias. Isso é ditadura. Né? Isso é ditadura. Então, assim, a gente tem que ter uma preocupação com a unanimidade, no sentido de que nem sempre ela vai ser um sinal positivo. Nem sempre eu posso estar indo pelo erro e o grupo todo é unânime comigo, é algo negativo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente pensa que unanimidade sempre é algo positivo, mas ela pode também ter seu lado negativo. Alguém já disse, não sei quem foi, que toda unanimidade é burra. Para falar a expressão, toda unanimidade é burra. Por quê? Porque tem que haver, alguém tem que dizer assim, alguém tem que acender uma interrogação para que leve as pessoas a pensar. Existe uma propaganda no canal, acho que é na Globo News, passa várias respostas do mundo, né? Aí, no final, o jornalista diz assim, a vida não consiste em respostas, a vida consiste em perguntas. Toda vez que eu gero uma resposta, eu fecho uma situação. Quando eu gero uma outra pergunta, eu reabro a situação. O que quer dizer com isso? Que o mundo está em movimento. A igreja está em movimento. O Abraão usa sempre a expressão, acho muito legal. A igreja em movimento, né? Uma situação, poxa, o culto está tão bom dessa forma, daqui a pouco começa a pensar, pode estar tão monótono, né? A gente assim, né? Aí vem outra proposta, vamos fazer dessa forma. Começa uma nova roupagem, uma nova maneira, uma nova motivação. Então, o mundo, a vida é feita de perguntas e não de respostas. Unanimidade não é um fim, a unanimidade é um objetivo, não é um consenso, né? Nós temos unanimidade, todos pensar de uma forma, mas é um objetivo. Ele tem um objetivo de ser unânime, mas infelizmente eu não vou chegar lá. Mas é um processo que nós todos temos que participar. E se um acidente mesmo assim, houver uma unanimidade e todo mundo estiver correto, é muito bom. Não é fácil saber quando isso acontece. Outra dificuldade, outro desafio, liderar outros líderes, né? Rapaz, é muito difícil. Estava falando com o Janderson ali, sabe por quê? Como nós somos voluntários na igreja, a gente já falou que pode vir a hora que quiser. E quando a gente lidera outros líderes?
Meus irmãos, na igreja isso é um exercício desafiador. Nas empresas isso não existe. Na igreja, nas empresas não existe um chefe de setor liderar o seu gerente. O gerente lidera o chefe, aí o diretor lidera o gerente, e existe realmente uma cadeia hierárquica. Aqui não tem cadeia hierárquica, né? Aqui existe como é que chama o exame? Que é desse jeito, né? Como se fosse um eletro, né? Do coração, que é assim, ó. E com várias, né? Porque uma hora eu sou líder, outra hora eu sou liderado. E esse é um exercício tão democrático na igreja que as empresas estão tentando fazer. Sabia que as empresas tentam fazer, mas não conseguem, porque os objetivos dele lá são outros. O comandante Rolim, antes de morrer, o dono da TAM, disse que tinha dias que ele chegava vestido de faxineiro e limpava o chão da empresa. Aquele tapete vermelho da TAM é uma marca dele, que ele todo dia chegava cedo e ele estendia o tapete vermelho na entrada da empresa. E ele chegava, o dono da empresa, e fazia isso, né? Então aquele tapete, quando você viaja na TAM, tem aquele tapete vermelho, e a cor predominante é vermelho, porque o comandante Rolim, ele fazia isso, ele estendia o tapete vermelho para que as pessoas... Ele estava servindo as pessoas, ele é o dono, mas ele estava servindo. Então, a partir disso aí, muitas empresas começaram a fazer e a falar sobre a questão do líder-servidor. Líder-servidor só se falava na igreja. Líder-servidor só falava na igreja. Depois dessa visão do comandante Rolim que se espalhou, começou a acontecer isso. Então, liderar outro líder. Eu estou usando essa expressão, ó, como foi a primeira que eu usei. Oposição. Eu estou usando fogo amigo, são expressões meio pesadas porque as pessoas usam aí para a gente entender. O fogo amigo e também algumas vaidades, nós já falamos, tornam-se empecilhos para uma liderança tranquila. Fogo amigo quer dizer só aqueles comentários, que às vezes prejudicam, né? Então, eu não concordo, eu tenho que saber a maneira que eu falo, a hora que eu falo, com quem eu falo e o objetivo que eu falo. Eu não posso estar soltando palavras ao vento a fim de prejudicar A ou B e até me prejudicar também, porque dessa forma eu estou prejudicando o reino de Deus. Mas liderar outros líderes, por exemplo, você pode ter certeza que pode ser que não esteja alguma pessoa aqui, porque acho que não há capacidade entre nós de falar algo que venha agregar, acrescentar as suas vidas. Ah não, se fosse um cara de fora, né? Mas como eu disse no início, eu sou de fora, eu sou lá de São Geraldo, eu não sou do Henrique Jorge. Tá bom? E eu tenho um sotaque cearense que eu gosto de moldar, né, a realidade. Tá bom? Então, irmãos, nós não somos assim, o expert, né? Ninguém aqui é. Mas todos nós temos experiências vividas fora da igreja, aqui dentro também, que pode agregar. Isso aqui é uma troca de ideias, tá bom? Então, quando nós formos liderados, se eu sou líder hoje, e no momento que eu estiver sendo liderado, eu tenho que lembrar que eu também sou líder em outro local, né? Outra coisa, às vezes a gente que lidera um setor da igreja, a gente quer que todo mundo venha para o nosso evento, né? Por mim estava tudo lotado, mas amanhã o evento do outro eu não vou. Ah, não foi para o meu, também não vou. Então eu tenho que parar com essas picuinhas, com essa retaliação, né? Essa vingança, né? Eclesiástica, vingança eclesiástica. Tem que parar com isso. Porque nós crescemos com isso. Então, liderar outros líderes. Temos que lembrar que hoje eu sou os líderes e amanhã em outra. Por exemplo, eu estou à frente do louvor, com a Manu. No grupo de louvor, nós somos os líderes. Aí, quando eu vou lá para a sala dos irmãos HCA, o líder lá é o irmão José e o irmão João. Lá eu sou um aluno, embora eu participe também, os irmãos com toda a liberdade, eu sou um aluno. Então é um exercício maravilhoso que em empresa nenhuma você consegue. E na igreja nós conseguimos fazer. Esse desafio é terrível. Ocupações seculares. Olha aí a arte do Rafael. O cara suado, trabalhando, telefone tocando. Está partindo um pedaço de bolo, né? Está tentando merendar na hora de comer. Sempre que nos achamos muito ocupados, abrimos mão de alguma ou algumas atribuições eclesiásticas. Sempre achamos que na igreja alguém pode nos substituir. Lá na empresa que você trabalha, que você é gerente ou chefe, você não acha. Você pode fazer, ninguém pode te substituir. Mas na igreja,
Fala com a irmã Débora, liga aí para a irmã Débora que ela... Vai lá, irmã Débora, não posso ir não. A irmã Débora vem lá, não passaram nada para ela, chega aqui, caiu de paraquedas. Não, porque o Silas ligou para mim, de uma hora que tinha que ir lá para palestra, eu vim aqui. A gente tem mania de fazer isso. Eu duvido que na igreja, na empresa que trabalha, a gente liga, ô chefe, não posso ir hoje não, manda outro cara fazer, a gente não faz. Então na igreja é um desafio, porque são outros objetivos. Então as ocupações seculares, e assim eu vejo assim, quantas pessoas, eu já tenho 25 anos aqui, o Abraão já passou antes, veio depois, mas irmãos, quantas pessoas não me levantando a mão para ser missionário, eu quero ser missionário, aí começaram a namorar, casaram, tiveram filho, hoje não faz nada. Chega na igreja que é o ar-condicionado ligado, o som funcionando, o louvor perfeito, porque se não tiver, a igreja está com problema. Mas ele levantava a mão. Eu vi, irmãos, tem pessoas que eu vejo aqui no corpo da igreja, que eu vi várias vezes aqui, quando vem alguém de fora pregar, né? E prega sobre missões, e a pessoa evangelizava nos bairros. E eu fico pensando, como é que se perde pelo caminho? Porque eu não sou perfeito, mas eu estou aqui esse tempo todo, e os irmãos que estão aqui, a Débora, o Abraão, estou dizendo os mais antigos mesmo, o Fabiano, a irmã Aparecida, que já tem uns 10 anos, né, aqui, ou mais, 18 anos, meus irmãos, irmão José, os que estão aqui, são os que eu nunca vi fora daqui. É incrível, né? Permanecem os mesmos, que vai falar sobre isso, permanecem os mesmos. Irmãos, eu já tive sucesso na minha vida profissional. Eu tive emprego com bom salário, com comissão, participação nas metas da empresa, liderava uma equipe de 5 pessoas. Eu nunca estive longe dessa igreja. Sempre tentei fazer, às vezes abrir mão de uma ou de outra. Mas eu vejo tantas pessoas abrindo mão de tudo. Minha esposa está aqui, mas está trabalhando, viu, gente? Então, a gente abre mão de tudo. É tão fácil abrir mão das coisas da igreja, né? Muito fácil. Às vezes na sala de jovens nós vemos jovens capacitados, lendo a Bíblia, lendo a palavra, vem para a escola dominical, ou Senhor, eu quero passar na faculdade, vestibular, e tá, e vai, conversa, passa no Enem, e começa a vir aquelas informações, e ele começa a se afastar, daqui a pouco vem a igreja no domingo ou outro, e diz, meu Deus, o que acontece? Que deslumbre tão grande é esse, que o mundo oferece, que alguns de nós acabam esquecendo a nossa verdadeira função, a nossa verdadeira missão na terra, que é servir ao Senhor. Então, eu creio que quando Deus nos dá uma oportunidade de profissão lá fora, é para que nós nos capacitemos e tragamos para a igreja o que nós aprendemos lá. Eu vejo, tem professores na igreja, seculares, tem professores lá, que não ensinam na igreja. Eu acho isso assim, uma incoerência. Aí quando eu olho para a irmã Débora, para o Daniel, um cara que sempre foi professor, diga assim, o Abraão não é professor na vida, sempre foi professor na igreja, mas ele é um professor secular e é um professor também eclesiástico, Daniel. Então, para mim, quando a gente consegue conciliar a profissão e o serviço na igreja, eu acho assim uma coisa perfeita, porque nós vamos ter exemplos, né, histórias para contar. Uma parecida. Só eu levantar a mão, o coração está bem aqui. Então quero que a irmã morra. Eu estou confessando, você está bem aqui, só porque eu levantei a mão e Precisa. Mas não fala para baixo, para dentro, né, o coração não sai. Então, assim, o que o irmão falou agora se refere, assim, àquela palavra motivação. O que me motiva? Quando o irmão falou a respeito agora do... Eu vim à igreja, eu servi, eu ter as minhas ocupações seculares e também ter as minhas responsabilidades como na igreja, né, para somar. Aí a gente sempre, eu me pergunto, Senhor, qual é a minha maior motivação? É o princípio, né? Porque um dia eu fui alcançada. E a nossa meta, que eu vejo em termos de ir em frente, é sempre olhar para Jesus. Porque ele foi um líder que passou por todos os problemas, pessoas, e está aí. Então eu acho que nós, na minha opinião, nesse sentido agora que me deu vontade de falar, foi esse. A motivação é essa, independente, né, dos nossos afazeres, e saber que ele é quem nos capacita e nos dá a direção.
E Deus realmente chama. Sempre a gente tem ouvido líderes natos quando diz, Deus ele chama aqueles que são com as suas ocupações muitas vezes, né? Porque nós temos que trabalhar, nós temos que ter a nossa vida também como família e agrega e dá certo, porque você diz assim, a minha motivação, Senhor, é te seguir e te servir, né? E respeitando as diferenças, porque nós sabemos que a igreja, todo mundo sabe, o mundo todo ele é cheio de indiferenças. Mas, acima de tudo, você ter a motivação, ter o amor e o respeito a cada um. Na igreja nós temos... Alguém falar? Na igreja nós temos motivações espirituais, não é isso? Motivações espirituais. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, Ele conhece tanto o ser humano, que Ele também põe motivações materiais, vamos dizer assim. E essas nós vamos até falar no futuro. Daqui a pouco nas recompensas, porque não é só desafio não, meu irmão, tem recompensa também. Prepara para encher o bolso de dinheiro, que é muito dinheiro, Jesus manda para ele. Então tem as recompensas. Mas Davi, o que foi que Davi foi ungido por Deus para lutar, a princípio, contra um gigante, né? Primeiro desafio dele. E ele já ia fazer isso por amor ao povo, por amor a Deus, né? Não, talvez ele não tinha nem ideia também da unção, porque era um menino novo, né? Não sabia nem. Mas quando ele chegou lá no campo de batalha, foi que ele ouviu falar: rapaz, o cara que vencer esse gigante, ele não vai mais pagar imposto. Você vai ganhar terra para a família dele, assim. Casar com a filha do Vai rei. casar com a filha do rei, olha só. Davi precisava, ele já estava querendo brigar, já estava querendo sair, os irmãos não deixavam. Aí o Senhor ainda colocou mais motivação. Davi, você tem a motivação espiritual, que é lutar por mim, lutar pelo meu rei, lutar por um povo. Mas eu sou misericordioso, eu te conheço, eu sei que você é humano, eu também vou te dar recompensas humanas. Você vai casar com a filha do rei, você vai ser rei. Meus irmãos, é bom demais ser rei. É bom ser rei, né? Tem problema não, rei, né? Ser líder não tem problema. É só dizer assim, traga, venha, manda. É assim não, viu? Quanto mais desafio, quanto mais, como é que diz aquela relação? Quanto, como é que o Amaré diz lá no filme dele? Muito poder, muita responsabilidade. Grandes poderes. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Meu irmão, não tem sossego. Aí, a vida do crente é de sofrimento. Não, é do crente, é do descrente. Porque ter dinheiro resolve o problema, resolve um, mas vem outros. Não tem sossego a vida do ser humano, é um processo. E alguns são prazerosos e outros são desafiantes. Muito é dado, muito será cobrado. Biblicamente falando. Janes. Silas, nós temos que reconhecer atualmente que a nossa vida não é fácil em termos de tempo e correria, né? Quem anda de ônibus passa 2 horas dentro do ônibus. Para quem anda de carro é 2 horas dentro do carro, né? Tem faculdade, tem emprego, tem filhos, tem que cuidar da vida, questão de casa, né? E por aí vai. Tem o marido, tem a família, né? Tem o próprio lazer da família. Então são várias questões que realmente requerem nosso tempo, né? E que são ocupações que, seculares ou não, que requerem muito tempo da gente. Só que uma vez eu escutei uma coisa que eu aprendi muito e entendi, que é o seguinte: quando algo é importante para a gente, ela se torna prioridade. Então, quando a gente prioriza o reino de Deus, a gente consegue tempo, né, para o reino de Deus. Quando a coisa é importante, como por exemplo fazer alguma determinada coisa, eu vou conseguir tempo para aquilo. Quando é para o reino de Deus, muita gente não consegue tempo para isso. Então assim, a minha vontade hoje, por exemplo, é ficar aqui de manhã, de tarde e emendar à noite, né? Eu não posso porque eu tenho que trabalhar à tarde. E não posso faltar porque uma vez que eu faltei para ir para Catunda, eu levei um cadão, né? Eu, por exemplo, o irmão Jocel, né, que tá ali, o irmão Jocel já ele é mais sábio do que eu, né? Ele estava me contando que hoje ele ia fazer um serviço, né? Mas irmão, não se preocupe não, eu vou adiar para o próximo sábado, né, para ir para a igreja. Então eu acho que esse exemplo do irmão Jocel, que sempre é um exemplo de várias coisas para mim, esse exemplo é que falta na gente, né? Conseguir tempo para as coisas que são importantes para o reino de Deus, né? E assim, quando a gente vê um exemplo como esse, a gente para e repensa, né? E essa ideia de que as coisas do reino de Deus, elas são muito importantes mesmo e devem ser prioridade para a gente, né? Como o exemplo que foi citado. A motivação é importante, irmão. Agora, mais importante que a motivação, existe algo mais importante, sabe o que é? É a disciplina. Nem sempre eu estou motivado. O louco vai para o meu trabalho, olhar para a cara do meu chefe chato, tomara que eu pegar aquele ônibus lotado,
É motivação isso aí? Não é, é desmotivação. Tem dia que você está afim de realmente tá nem aí para nada. Mas a disciplina diz que você tem que ir, apesar dele. Então, quando não for fácil trabalhar pela motivação, vá pela disciplina, vamos pela disciplina. O outro, perceber a importância da função. Não podemos assumir apenas o cargo para não ficar vago. Ah, ninguém quer? Bem, alguém tem que fazer. É melhor que fique vago. Alguém vai se revezando, né? E vai resolvendo. O outro, não devemos escolher a função pelo status. Meus irmãos, tem gente que consegue encontrar status na igreja, eu não consigo. Tem gente que eu quero ser o ministro de música porque, né? Eu quero ser o pastor por isso. Ministro de comunicação, está. Ministro de comunicação. O cara escutando na frente ali, parece o William Bonner. Eu quero aquela função ali. Então é um desafio. É um desafio porque eu vou querer abraçar uma função e eu quero me desvencilhar desses sentimentos humanos, né? Do status. Querer status, se você quer status na sua empresa, isso é mais do que normal. Porque você querendo ou não, você vai ter. Se você vai chefiar uma equipe, um setor, um projeto, você naturalmente vai ter um status. E usufrua bastante dele lá, mas quando entrar pelo portão, nem entrar a porta, quando entrar pelo portão, esqueça. Aqui eu sou um servo, aqui você é um servo. Aqui a colaboração de todos faz com que as coisas aconteçam. Lá fora não. Eu tenho um subordinado, ele vai ter que fazer querendo ou não. Porque senão ele vai ser demitido. Não é isso? Aqui não dá para demitir, mas nós temos que incluir. Nós temos que assinar a carteira de todo mundo aqui, espiritualmente falando. Ele funcionando ou não. Porque é um prazer quando funciona. Mas é um desafio fazer funcionar aquele que não funciona. Olha, quando a pessoa que está ali sentada no ela souber que é um privilégio estar aqui no sábado de manhã, eles vão querer fazer. Agora eles têm que olhar para nós e ver uma afeição feliz, de motivação, de que está gostando de fazer o que faz. E não a gente está o tempo todo reclamando, fazendo porque é obrigado. Não. Nós temos que fazer a coisa da maneira correta. Então, irmão, não podemos subir só para deixar o cargo, para não ficar vago, e também não podemos ter status. Acúmulo de funções. Acontece, olha só, acontece quando outras pessoas não assumem determinadas funções ou quando nos achamos capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso acontece no nosso meio? Isso acontece no nosso meio por duas coisas, né? Que já estão aí. Tem gente que acha, eu quero. Não, eu quero, indica meu nome que eu quero. E vai abraçando e acha que tem tempo, e acha que tem capacidade. Capacidade deve ter, todos nós temos, mas é bom a gente ter a noção de que não dá para fazer 3 ou 4 coisas bem feitas, tá bom? Eu costumo dizer que eu toco violão, eu aprendi a tocar violão para me acompanhar. Quem não toca, pensa que eu toco barbaridade, mas eu não toco quase nada. Então, eu não me aperfeiçoei em violão, no instrumento. Eu preferi usar mais técnica de voz, porque o violão é um complemento. Não dá para ser bom em tudo. Você perceba que quem faz aqueles solos é o Fábio. Bota o Fábio para cantar. Talvez o Fábio não cante, não tenha o mesmo desempenho cantando que eu tenho. Se eu for investir tempo em fazer solo, né, usar o instrumento de uma forma mais rebuscada, eu não vou ter tempo para fazer melhor o que eu me propus a fazer. Então, eu entendo-se que eu toco e canto de uma maneira razoável. Mas eu tenho que escolher uma dessas, porque eu tenho que deixar espaço para o outro, né? Eu tenho procurado não cantar sem tocar, porque eu prefiro que o outro irmão venha e toque também, para que ele participe, para que ele perceba como é bom estar participando do reino de Deus. Então, ficar acumulando funções acontece dessas duas formas. Eu sou muito capaz. Ou então, assim, quando o outro deixa de fazer e eu tenho que assumir o lugar do outro. Nesse sentido, eu acho que uma das coisas mais graves, né, que na igreja, um dos maiores desafios, porque quando a gente, tipo assim, não tem ninguém, é porque não tem ninguém, tem alguém, só que a pessoa está acomodada, entendeu? Aí quando ela sabe que alguém vai assumir, ela continua acomodada, né, achando que não precisa, tem alguém que faz. Tem desculpa para tudo. E aí, às vezes, tem um que acaba sobrecarregando, né? O ideal é que cada pessoa escolhesse um ministério, trabalhasse em um ministério.
E tem como, se todo mundo se envolvesse, todo mundo teria apenas uma função na igreja. Aí teria tempo para tudo, para família, para participar mais calmamente dos eventos, entendeu? Então, às vezes, para mim, o Janis falou, não vamos lá ajudar lá no... Eu falei, Janinho, eu não tenho como ajudar diretamente, entendeu? Por quê? Porque às vezes é bom você sentar, você ouvir, entendeu? Você ver as outras pessoas fazendo também. Isso é muito bom, entendeu? O seu crescimento. Às vezes o líder ele acaba crescendo menos, porque ele tem menos momentos para ele investir nele. Porque está sempre promovendo momentos para os outros, né? Então, assim, é um problema que eu vejo que a gente precisa arranjar soluções imediatas para que todo mundo venha a crescer de igual forma. Aí entra a unanimidade aí, né? Todos cresçam, todos queiram crescer também. O ideal, por exemplo, a gente estava conversando, é que o instrumentista ele toque em um grupo. Mas na ausência, guitarrista hoje, nós temos o Fábio. Então acaba você vendo o Fábio tocando todo domingo, entendeu? E vai chegar um momento, hoje não, hoje ele é jovem, então vai chegar um momento que ele vai falar assim, não dá pra mim. Vai casar, vai ter né? filho. Exatamente, não dá pra mim. E aí, como é que vai ficar? Vai ficar sem? Tendo pessoas que podem aprender e podem fazer isso? A gente tem que pensar em relação a isso, né? Às vezes o líder que está muito cheio de coisa acaba fazendo insatisfeito. Poxa, eu tô cheio de coisa para fazer. E não é esse o ideal que Deus quer pra gente. Deus quer que a gente faça com amor. E às vezes a pessoa está fazendo com amor, mas de tanto fazer, não que seja um fardo, mas se torna um fardo. Começa a pesar aquela dívida na consciência que eu não estou fazendo direito, não estou fazendo, não estou conseguindo. E continua, porque o outro também não quer ajudar. Mas existem, a gente fala de liderança, meus irmãos, na igreja não é preciso ter um título, não. Todos nós somos líderes, tá? Se você está evangelizando alguém, se você está discipulando alguém, quem é o líder desse discípulo? É você. Então tudo isso que nós estamos falando pode ser realizado no seu campo de liderança, no seu reino, no seu pequeno reino ali, se pode liderar. Tá bom? Esse assunto é bom, e eu trouxe aqui um exemplo, filhos. Eu gosto assim. É muito bom quando você está gostando da sua função, quando você está gostando daquilo que você faz, agregar pessoas do seu lado para aprender o que você faz. Eu costumo dizer muito nas mensageiras, e quando eu era na época da UNAB, a gente fez muito isso. De chamar pessoas que não sabiam nada, mas queriam alguma coisa, ou sonhavam em aprender, né? Tinham disposição para aprender, ou talvez tinham só aquele sonho de aprender, ou queria só estar perto de você. Chama essas pessoas, ensina, mesmo que futuramente você não veja ela como líder, mas Deus pode estar preparando ela para ser. Né? Então chame pessoas para perto de você, ensine o que você está fazendo, como você está fazendo, porque mais tarde elas podem andar sozinhas. Como eu disse uma vez para alguns irmãos aqui da igreja, eu me sinto feliz quando eu digo as mensageiras, elas dizem para mim, a gente não precisa de tudo, a gente está se virando sozinho. Eu acho maravilhoso, não acho ruim, porque eu sei que aquilo que eu estou ensinando, elas vão poder se virar sozinhas. Já é fruto, né? do que a mãe ensinou. Já é fruto do que a gente ensinou, né? Por diversas vezes que ensinou. Né? Mais alguém? Eu, Silvio. Já tem. Pode falar. Uma rosa comigo. Estou ouvindo, vou pegar um café. Tá, vai lá. Ah, uma rosa comigo. Som? Eu acho que ele ainda vai comentar sobre centralização, né? Porque assim, na realidade, o que a gente faz como líder muitas vezes é centralizar. A gente não delega, não é? E o papel do liderado, na realidade, é liderar, não é fazer, não é executar. Se ele conseguir uma equipe e determinar atribuições e permitir que aquelas pessoas desenvolvam, elas serão futuros líderes. Então, muitas vezes, nós, líderes, pecamos nisso. A gente centraliza demais e acaba não delegando, aí vira uma esponja, absorve tudo e não consegue fazer nada, porque ninguém consegue fazer nada só. Né? Então, acho que um desafio do líder também é
fazer liderados, né? Fazer com que as pessoas desenvolvam as suas atribuições. Muitas vezes a gente acha que só vai dar certo se eu fizer, né? Se eu fizer vai ficar legal, se o outro faz não vai ficar legal. E a gente precisa confiar e acreditar que o outro também é capaz de realizar as tarefas, entregar e confiar. Silas, pronto. Eu acho que tem uma questão também que passa assim meio que sorrateira, que ninguém percebe, que as pessoas não trabalham na igreja, que é muito pessoal, é muito subjetivo. A questão, eu acho que vou até dar um nome para isso, que é a síndrome da Santa Ceia. Por que a síndrome da Santa Ceia? O que a Santa Ceia diz, né? Se você tem se você tiver algum problema, né, com um pecado, alguma coisa, você tem que resolver isso para poder cear. Não é para você deixar de cear, é só para você resolver antes de cear. E as pessoas usam isso também para a obra. Elas acreditam que elas não têm, como é que se diz, uma espiritualidade muito avançada, então acham que está com algum pecado e não vai servir. Eu me lembro que isso aconteceu muito na minha adolescência. Eu achava que eu era indigno de estar liderando por causa que eu fazia algumas coisas erradas. Só que isso deve ser, usar o mesmo princípio da Santa Ceia. Se eu estou assim, então não vou deixar de servir, eu vou procurar melhorar para poder servir. Porque as pessoas acabam não servindo para poder continuar no estado cristão. Justamente, para continuar naquele estado medíocre de vida espiritual. Tá entendendo? Então, se você quer trabalhar na obra do Senhor, você mude isso. A gente não está falando aqui para a pessoa ter a cara de pau de estar tendo a vida toda torpe e servindo, não. Ela tem que consertar a vida dela para poder servir. É claro que porque Deus usa o que quiser, né? Mas Ele só se relaciona com as pessoas que o temem e o buscam. Então isso é um princípio também que é muito, muito corriqueiro no nosso meio, que as pessoas acham que são indignas. Não, eu não sou tão assim, tão santarrão. E às vezes ela não reflete que é só uma questão de mudança de postura, né? E Deus vai lhe usar e Deus vai se relacionar com você a partir do momento que você se esforça para estar ali. Então, quando eu começava a tomar frente de uma coisa na igreja, eu olhava muito a minha vida. Então isso também é uma atitude muito reflexiva, porque isso também amadurece na vida espiritual. Você está aqui na frente, você está observando a sua vida, porque quando você está liderando alguma coisa, você vai ser cobrado, né? Você vai ser observado. Então é importante você também ter um trabalho na sua vida para que você possa estar na liderança. Então você está liderando também beneficia a sua vida como um todo, não só ali na obra, mas também a sua vida pessoal, porque primeiro você aprende para depois repassar. É o exercício de todos nós, né? Eu estou liderando, eu ensino, eu aprendo, e ao mesmo tempo, simultaneamente. Não existe nenhum momento que eu estou só ensinando. Eu aqui não estou. Eu aprendi muito mais, revendo os meus conceitos sobre liderança, buscando, lendo a Bíblia, eu aprendi muito mais. E aquilo que a Elisa falou é bem importante, a gente vai aproveitar legal lá nas recompensas, mas é super interessante. Gente, existe um rapaz chamado, o sobrenome dele é Pareto. Os treinamentos nas empresas é muito usado esse exemplo do princípio ou regra de Pareto, ou então é o princípio de 80/20. Vamos ver se isso acontece na nossa igreja, né? O que é que diz, o que é que ele fala? O princípio de Pareto: cerca de 80% dos efeitos vem de 20% das causas. 20% são vitais e 80% são dispersos. Esse Pareto, ele fez estudos onde ele percebeu que ele era economista italiano. Ele percebeu que as ervilhas na Itália, 80% da produção vinha de 20% das regiões que produziam. Nem todas as regiões que poderiam produzir ervilhas produziam. 80% da produção era de algumas cidades que compunham 20% daquele país. Outros profissionais, psicólogos, palestrantes, vendo esse princípio de Pareto, começaram a olhar em outros eventos da humanidade. De que realidade que é esse princípio de Pareto, a ponto de chegar na nossa igreja. Tem quanto por cento da igreja aqui? Quanto? É menos de 20. Olha o princípio de Pareto. Se a gente fizer outra reunião amanhã de treinamento, liderança, quem vai estar aqui? O pessoal do princípio de Pareto. Os 20%. Isso não é um fenômeno só na nossa igreja, não. Em todas as igrejas. Em todas as igrejas. Por que eu acumulo funções? Porque o outro não quer. A maioria não é por vaidade, que eu posso fazer. Eu coloquei isso aqui como um acidente de perguntas que possa acontecer, mas eu tenho certeza que a maioria é porque acumula funções. Eu gosto de participar da HCA. Eu não tenho uma função específica na HCA, eu gosto de participar. Mas aí, eu sou conselheiro do GAN. Aí eu fico dividido.
Mas aí eu canto no louvor da igreja. E quando eu não estou no grupo, às vezes eu faço um solo e venho ensaiar. Então, para mim, de 6 às 7 horas da noite, quando eu não tenho que pegar a minha sogra, que agora eu estou revezando com o Daniel, mas eu vou pegar, e eu chego lá, ela está no portão toda arrumada, por coincidência, quando eu chego, ela tem que fazer xixi, ela volta. Aí vem. Você inspira, ela vai encher. Aí esquece a chave. Nesse negócio, quando eu chego aqui, eu chego 6h30, 6h40. Aí fico pensando, eu vou pro GAM ou vou para HCA? Aí eu vou para um dos dois. Então, se eu pudesse fazer um trabalho específico no louvor, e outro irmão me substituísse, eu falei para o irmão Lucas, vê se tem outro conselheiro que é bom. Senão a gente já procurou, tem não. Senão tá bom, eu aceito. Aí, tudo isso que está acontecendo aqui que a gente está falando, né? Acúmulo de funções, na maioria das vezes, porque o outro não quer assumir. Irmão, seria tão bom se cada um fizesse uma coisa só e fizesse bem feito, no entanto, participasse de todas as outras, aí era um ciclo perfeito. Eu exercendo uma função de maneira magistral, sendo exemplo, fazendo a minha função com correção e participando dos outros. Aí o Senhor podia voltar, que o negócio estava, né? Mas não é. Agora, até os times de futebol, eles estão mudando esse contexto de ter você ser específico naquela função, né? Eu sou um cabeça de área, né? Eu tenho que fazer, porque eu tenho que ser aquele jogador que eu faço tudo, eu vou até a frente e faço tudo. Eu não sei por que está sendo isso, eu não sei também por falta de qualidade de profissionais, da função, competência, né? Então alguns realmente acabam que acumulam, porque vou citar o exemplo do Jantes aqui, o Jantes chegou na igreja, voltou na verdade, com força total, e essa motivação do Jantes, você tem que dar para ele subsídio, né? Oportunidade, né? Porque ele está querendo correr, ele quer correr o campo todo, então você diz, esse cara eu preciso olhar melhor para ele, preciso mexer ele. Por exemplo, você pega hoje o Elias falando do Flamengo, hoje se o Elias não joga, o time todo já fala assim, rapaz, nós perdemos o Elias, que vai fazer muita falta. Talvez perca. Então eu creio mais pela essa dedicação e capacidade da qualidade da função que é exercida. Nem todos têm a qualidade que talvez o Elias tenha para ter essa função. Então pode ser, a minha preocupação de chegar a esse princípio de Pareto na igreja é o que está acontecendo na Holanda, né? De um líder que é o pastor da igreja dizer assim, eu vou embora, ninguém quer fazer nada, eu vou embora, e vai entregar o cargo e vai trabalhar na função secular, é procurar um emprego lá fora. Então, isso é a nossa preocupação. Então, essas pessoas que têm essa força aí, embora não seja uma questão muito boa se acumular o cargo, talvez seja por conta disso, né? As pessoas não estão sendo treinadas ou não têm qualidade para assumir realmente. Eu falo mais espiritual, se estamos falando de igreja, é mais a questão espiritual. Mas esse fenômeno não vai deixar de existir, não. Vai existir sempre, infelizmente. Na igreja nós podemos diminuir ao máximo, né? A relação de vez de 20, 80 por 20, ser 70 por 30, 60 por 40, diminuindo. À medida que eu vou, que eu não faço, que eu não tenho uma função na igreja, que eu não sou líder de nada. À medida que eu vou aceitando fazer alguma coisa, eu vou liberando o irmão fazer outra. O irmão Salles cuida de evangelismo, é evangelista nato. Irmão, não adianta botar o irmão Salles para fazer o solo, né? Talvez ele, uma vez ou outra ele possa querer fazer, depois ele não vai desafinar, não. Que é um bom baterista. Não sei porque baterista, que é um baterista, viu, irmãos? É instrumentista também. Então pode fazer isso. Mas ninguém vai fazer como o irmão Salles o evangelismo. Porque ele se propôs, ele estuda, ele dedica tempo. Então, se eu também sou evangelista, como é que eu evangelizo? Se eu puder ir também às outras irmãos, melhor ainda. Mas se eu me consagrar no louvor, eu tenho procurado fazer isso, eu cantar, que a letra atinja a vida das pessoas, a necessidade das pessoas. Então, cada um vai fazer a função de uma maneira melhor. E eu, agregando aqueles irmãos que não participam, eu estou diminuindo esse fator da regra de Pareto na igreja, né? Vamos lutar para que a gente aumente essa proporcionalidade, né? 50 por 50, né? Diminuindo essa questão e decepcionando o Pareto, né? Se o Pareto fosse vivo hoje, rapaz, lá em Henrique Jorge não tem isso não, lá é 50 por 50. E se fosse 100%, melhor ainda, porque, irmãos, tem vaga para todo mundo na igreja.
Todo profissional pode exercitar o que quiser. Aqui é tão democrático e o irmão é pedreiro, né, irmã? Um pedreiro pode ser professor da escola dominical. Existe algo mais democrático no mundo, mais perfeito, mais providencial de Deus? Não existe. Né? Então, por outro lado, existe a questão do professor, o magistrado, não querer ensinar na igreja. Não quer. Não quer mesmo, não vem, não quer. Então existe essa questão. Mas vamos lutar para diminuir isso. Vamos passar adiante, né? Mais um. Isso aqui é rapidinho. Administrar críticas e elogios. Não há como fugir desse desafio. Ambos, crítica e elogio, podem tanto ajudar como podem atrapalhar o trabalho de um líder. Não é isso, meus irmãos? Nós recebemos críticas? Tá bom. É compreensível, viu? Então existem essas duas situações. Eu vou passar bem rapidinho assim aqui para a gente entrar nas recompensas, não estão cansados de desafio. Administrar o tempo. Os momentos que tenho para executar minha tarefa eclesiástica sempre concorrem com os meus momentos sociais, familiares ou de lazer. Isso é um pouco parecido com aquele acúmulo na questão das ocupações seculares. É um pouco parecido, só que é mais específico. Eu tenho 8 horas do dia, ou 10, para exercitar o meu trabalho na minha empresa. Só que os da igreja, eu tenho que exercitar no momento que eu tenho que estar com a minha família, ou no futebol, ou em outra coisa que eu deva fazer fora. Então, é um desafio. Aí, quando não entra a motivação, aí o que eu falei que entra? Só um instantinho. Os irmãos todos vão almoçar aqui. Levanta a mão quem não vai. Quem não vai? Quem não vai? 1, 2, 3, 4. Obrigado. Okay. Assim, o almoço não é pago, viu, irmãos? É a igreja que está patrocinando. Então todo mundo De novo. Tem uma aparecida, pode botar seu nome e ir para casa. Conta de novo aí se alguém não leva. Eu assumo, irmã, eu acumulo essa função, viu? Eu acumulo a função aí de almoçar pela irmã. Então vamos lá. É um desafio? É. Porque eu sacrifico os meus momentos de lazer. Aí não tenho motivação. Eu apelo para quem? A disciplina. Eu tenho que ir. Eu vou. Às vezes eu venho assim pela disciplina. Quando chego aqui encontro motivação, porque os irmãos estão alegres, felizes, falando e aprendendo, trocando ideias. É bom quando concilia, né, Silvio? Porque é ótimo. eu vejo muita disciplina na polícia, mas eu não vejo muito amor não pelo que eles estão fazendo. Não tem motivação não. Né? Hoje em dia então, né? Eu ainda. O pobre do policial não pode nem dar um tapa no meliante, que o meliante é ele. Ele que vai preso. Outro, delegar tarefas. Esse poderia ser uma coisa boa, né? Mas é um desafio, sabe por quê? Conhecer a equipe, a capacidade de cada participante ajuda a desenvolver um trabalho mais eficaz. Às vezes nós supostamente lideramos pessoas, mas a gente não tem o menor sentimento, tino, vontade, disposição para conhecer o irmão. O que é que o irmão gosta de fazer? Com o que é que ele se afina? Com o que é que ele se adapta? O que é que ele mais gostaria realmente de investir o seu tempo? Às vezes eu não penso nisso. Eu preciso de 5 pessoas. Aí com a escolha tem 5 e pronto. Eu não sou capaz. Enquanto que na empresa que eu trabalho eu faço isso, beleza. Eu trabalhava numa empresa que eu tinha um chefe, um gerente, que ele era muito centralizador, mas era muito competente. Ele era muito competente, era um cara premiado pela empresa, chamado para dar palestra e tal, mas ele era bem centralizador. Aí a empresa implantou um sistema do subordinado gerenciar o gerente. Rapaz, a pessoa não se adaptar, se eu dizer. Aí um treinamento lá em São Paulo, ele de cara feia, ele e os outros antigos, né? Ele de cara feia, porque ter que chegar na unidade e eu fazer perguntas para ele, aí a empresa impôs, era um questionário. E cada mês eu ia na sala dele. Seu Bezerra, você está falhando nisso, rapaz, de cara. Mas sabe qual foi o resultado disso aí? Ele se tornou uma pessoa mais aberta, mais amena.
E eu passei a ser a pessoa cotada para ficar no lugar dele. Por quê? Porque ele aprendeu comigo e eu aprendi com ele. Então essa interação, né, de conhecer a equipe, às vezes você não se conhece, não conhece nem a si mesmo e tampouco a equipe. E o outro ponto que é proativo sim, centralizador não. Às vezes a gente confunde um pouco essa questão do centralizador, tá bom? Como eu escolhi uma equipe que eu não conheço e que eu não faço questão de conhecer, acontece isso que a Rose falou e um pouquinho a Elisa falou. Eu vou fazer tudo. Eu tenho 5, mas eles não querem fazer, eu vou fazer. Você tentou conhecer? Tentou conversar? Tentou estudar o perfil de cada um? Eles vão dizer, mas na igreja não tem tempo para fazer isso não. É difícil o tempo, mas tem que ser feito. Ah não, a igreja faz de qualquer jeito. E é se quiser, se não quiser, chama outro. É assim ou não é? É assim, meus irmãos, é comigo assim. Se não é com vocês, eu sou totalmente errado aqui. E o cara totalmente errado está falando para vocês. Então na igreja é assim mesmo. A gente não diz, mas pensa. Ah não, manda outro fazer. E o que é que acontece muitas vezes com a pessoa que a gente acha que é centralizadora? Os 5 que ela tem liderando não são voluntários para nada, estão ali só para compor. Ou então ela faz uma experiência. Uma Aparecida faz isso, Macaulay faz isso, irmão José faz isso e divide as tarefas. No dia da reunião, o que acontece? Uma Aparecida? Ah não, irmão. Macaulay? Ah, esqueci. Irmão José? Irmão, tinha uma empresa lá, tinha casa na irmã Raimundo, não deu. Aí, todo mundo com desculpa. O que acontece com o centralizador? Que a gente acha que é centralizador, ele faz tudo. Porque a equipe não ajudou ele a ser descentralizador. Tá certo? Então, muitas vezes ele está sendo proativo. Porque você não está sendo proativo. O que é proativo? Meus irmãos, proativo é a coisa que todo profissional deveria fazer nas suas empresas. E às vezes na minha empresa faz, mas na igreja não. O proativo, ele está evitando levar um monte de reclamação, um monte de caramba do chefe. Porque ele pensa naquilo que pode ser feito antes que o chefe peça para ele. Ele age antes do problema. Proativo. Então precisa muito de pessoas proativas na igreja. Quer falar? Oi, Elisa. Você quer dar? Levanta o negocinho. Já passar esse ponto. Não, aí vem uma coisa que é bom a gente fazer na igreja, que às vezes é difícil fazer na empresa, que é a questão do motivar sempre aquela pessoa que você está liderando, né? Dar motivos para aquela pessoa vir e fazer realmente a sua função. Eu tinha uma coisa muito legal que a gente fazia, que era ligar, né? Na época que eu era mensageira, que eu era presidente mensageira, ligava para as meninas para elas virem. Só vinha 2. Ótimo, glória a Deus por essas 2. Vamos ficar de joelho, vamos orar por mais virem. E aí fazer a marketing boca a boca, a propaganda, né? Dizer como é bom, dizer como é legal estar aqui, o que você pode servir, dizer as coisas que a gente tem que precisa de você para estar aqui. Né? Fazer daquele ambiente onde você está liderando um ambiente que é necessário a sua presença. E se você não estiver, vai ser muito diferente. Verdade. Amém. É importante isso que a Elisa falou, porque tem pessoas que são automotivadas e tem pessoas que são motivadas, precisam do automotivado para estar motivando também. Todo crente era para ser automotivado, porque quem motiva não sou eu, não é a irmã Cleide. Quem motiva não é a Manu, quem motiva é a palavra de Deus. Se eu estou desmotivado, talvez até tenha faltando um pouquinho de leitura da palavra, né? Que a fonte da motivação está lá. Todos nós formos motivados e a gente vai conseguir interagir melhor. Existem 2 palavras. A primeira é essa aí, é motivar e estimular. A motivação, ela é nossa, é interna, é imanente. Então, eu sou motivado porque eu tenho algum objetivo. Isso é meu. Ninguém vai tirar essa minha motivação, por mais que as coisas sejam ruins, mas ela é interna. Agora, o que eu posso fazer para uma pessoa que está aparentemente desmotivada é estimular. Então, quando eu dou algum estímulo a ela faz com que a sua motivação
avance, né? Daqui a palavra recrudesça. Porque aquela motivação, ela deixa de dormir e passe a transparecer com mais evidência, entendeu? Então, a motivação, eu estou sempre motivado. Nada vai me desmotivar, porque ela é interna. Então, mas precisa se agora tem um estímulo. Eu chego na igreja, né? Essa motivação é Cristo, é fazer a obra de Deus. Então, como é que a pessoa pode estar desmotivada se essa motivação é Cristo? É verdade. Não pode estar desmotivada se é Cristo. Irmãos, eu gosto muito de observar propaganda, sabe? Eu disse, se eu voltar a fazer faculdade, eu vou fazer marketing, propaganda, uma coisa assim. Tem aquela dos melhores jogadores do mundo ainda estão para nascer, né? Já viram essa? Que é uma propaganda, não sei se é Gatorade. É um estimulante. Porque diz assim que o sucesso vem de dentro, né? É uma coisa assim. É uma propaganda da água, né? Que eles vão beber lá, aqueles... Não, é parecido, é um negócio energizante aí. Então é isso, como o irmão ele falou. Vem de dentro, né? Vem de dentro. Ou é crescer, vem de dentro, uma coisa assim. Veja a propaganda, né? Vai tomar o estimulante. Estimulante, a água é estimulante. Mas está dentro dele querer ser o melhor jogador do mundo, mas não é por aí. Ser exemplo, a gente vai falar no final sobre ser exemplo, então dá para passar que somos alvos dos olhares e das observações. É inevitável a situação de exemplo, isso podendo ser negativo ou positivo. Se eu sou um mau líder, estão me olhando. Se eu estou um bom líder, também estão me olhando. A questão do exemplo é que quem está olhando se vai seguir ou não. Mas nós somos parâmetro. Não adianta dizer assim, não sou exemplo. Meu irmão, você é e eu sou, e é uma coisa que nós não devemos fugir dela. Recompensas. Assim, eu tenho duas coisas para falar e em nome de Jesus eu vou conseguir passar, né? A primeira delas, que eu imagino assim, você sendo líder, né? Você tem que imaginar que você faz parte, você é membro da igreja, você faz parte daquele corpo. Você não tem que se isolar só no seu ministério, entendeu? Deixa, por exemplo, só na MCA e aí não vem para a escola bíblica dominical, você não participa de nenhum evento da igreja, você se isola ali e ninguém nem lhe vê. Você é só pelas escadas vai para a MCA e aí desce, vai embora, nem fica no culto, nem nada. Você não pode esquecer que você faz parte de um corpo e você é necessário, né? Para que esse corpo permaneça sadio, né? E continue. Essa é a ideia, uma delas, né? A outra é que, como você citou ali o caso, né, do irmão Salles, que ele é um bom evangelizador, que esse líder ele também tem que se preocupar com os outros que estão ali, com a motivação que o pastor ele falou, né? Se as pessoas estão ali, de certa forma, estão motivadas a fazer aquele trabalho. O líder tem que ter aquela sensibilidade de observar e aí está ajudando aquelas outras pessoas para possivelmente, futuramente, né, serem outros líderes, né? Como o seu caso, você falando assim, né, que questão de tocar. Eu vejo ali naquela turminha sua e do irmão, né, Fábio, futuros líderes. Eu consigo imaginar assim, né? Tanto que meus 2 filhos estão lá. Começando pelo violão, a Sami já fala em guitarra, né? A Sara ela disse não é órgão, não. A Sara disse que não é órgão, ela ficou mangando quando eu falo, como é mesmo? Teclado, né? Eu disse, calma, vamos com calma, né? Vendo cada passo a passo. Então, é isso. A primeira coisa, tem que se integrar, né? Não deixar essa integração que eu imagino que tem que existir já, né, para depois passar para o próximo passo e também se preocupar, né, de estar capacitando, entre aspas, né, essas pessoas para serem futuros líderes. Já venci também, importante isso daí. E quando, na aula de violão, a irmã Welly falou de estímulo, ela falou da aula de violão, e é bom de fazer esse link aí. Eu disse, pessoal, você não vem aqui para aprender a tocar um violão. Vocês vão aprender a usar uma arma. É um instrumento de evangelismo. Então a questão do estímulo, né? Tocar violão é muito difícil, tem gente que acha. Mas alcançar o pai dele ou a mãe dele para Jesus, não é um estímulo muito bom? Eu digo assim, olha, tua mãe está estressada lavando a louça lá e você está na sala tocando louvor que você aprendeu, Deus pode estar agindo no coração dela.
Então, as coisas no sentido espiritual, ela tem um valor muito maior que aquele que nós pensamos. Eu não toco um instrumento, eu não canto uma música, eu louvo a Deus e eu atinjo vidas com aquilo que eu estou fazendo. Como líder, nós também atingimos e desenvolvemos pessoas. Vamos já falar também nesses 7 minutos que faltam. A lista de desafios pode ser muito maior, porém eles jamais superarão o sabor das recompensas que o Senhor Jesus tem preparado para nós. E já desfrutaremos delas aqui. As recompensas vêm do próprio Senhor, uma santa estratégia para nos manter ocupados e motivados. Então, a primeira recompensa, crescimento espiritual. Aí eu preparei esses pontos aqui. Quem mais cresceu espiritualmente? Fui eu. Né? Eu posso estar colaborando de alguma forma com os irmãos? Posso estar, mas eu cresci também. Eu cresci e essa é uma recompensa impagável, né? Implementar as nossas ideias. Pode servir de laboratório, esse momento da liderança, para que possa testar algumas ações que acreditamos ser úteis. Às vezes pensa, né? Rapaz, se eu fosse ministro de música, eu ia fazer assim. O irmão pode estar lá no último ano pensando isso, não pode? Se eu fosse ministro de música, esse som não ia ser tão alto, não. Se eu fosse ministro de música, eu ia chamar fulano e tal para cuidar do som. Aí fica pensando, né? Então, irmão, seja aberto a isso, dê essa oportunidade a você mesmo, porque Deus vai usar outra pessoa se você não quiser. Então, se dê essa oportunidade de ser útil ao reino de Deus. Tem uma ideia? E você não quer implantar? Traga, comente, traga para o pastor da igreja, o presidente, o seu líder de alguma forma. E olha, eu penso que pode ser feito assim, faça isso. Meus irmãos, é algo muito bom você poder fazer isso. E geralmente dá certo porque os irmãos estão trabalhando para ter tudo certo. Fazer parte do corpo, é o que a irmã Sandra falou. Tem membro que é difícil de arrastar, né? Para o corpo. Só pela escada, esse regativo, ele é ensaboado, ninguém consegue trazer, não. Ele chegando aqui, tem gente que estava pensando sobre o corpo, parece que tem gente que vem fazer só uma quimioterapia espiritual, né? Dá um renovo no sangue, aí vai, passa mais uma semana, aí vem de novo. Como é que chama aquela? É hemodiálise, né? Hemodiálise. Então, troca, volta. E não quer ser corpo realmente. E quem quer trazer, e às vezes o que não quer ainda diz que ele é metido, que ele é besta, não fala comigo, mas é ele que vai embora. Irmãos, uma das coisas que eu mais procuro fazer aqui é depois do culto sair apertar a mão, principalmente que eu não conheço. Mas tem pessoas que eu não consigo. Sair daqui, se ficar cantando hino aqui depois que o irmão sai, que eu procuro lá fora, não vejo, eu não vejo mesmo. Eles não se dão uma chance de conversar. Uma vez o irmão estava lá e ele nunca mais apareceu não, ficava no muro. Eu fui falar com ele, só meu jovem, tudo bom? Tá bom. Aí ele disse assim, se o irmão estiver falando que está com pena de mim, o senhor pode? Ele disse exatamente isso. Porque assim, não se preocupe não, que eu estou bem, eu estou à vontade. Eu não percebo ninguém conversando comigo, que às vezes na igreja começou a falar exatamente isso. Tem gente que vem conversar e fez exatamente isso. Eu fiquei todo errado, aí eu vou passar por ele. Uma vez eu entrei no ônibus e eu estava sentado aqui e entrou o senhor de muletas. 2 muletas. Mas segurou aqui, tá? Quando ele encostou aqui eu levantei. Esse cara me disse poucas e boas. Eu não preciso da cadeira. Ele disse, eu não preciso. E eu fiquei morrendo de vergonha. Então tem pessoas que você não sabe como se aproximar, porque não sabe se ela quer ser ajudada. Irmão, você precisa. Porco espinho, mas até o porco espinho, para se proteger do frio, ele tem que se juntar. É o espinho de um entrando no outro, mas o frio é maior. Né? Tem uma ilustração que fala sobre isso, né? Mas tem irmão que é muito arredio, parece um peixe beta. Tá vendo o peixe beta? Quando vê o outro assim, ele fica até bonito. Não, tem também. O peixe beta é beta, né? Bota um no ouvido, outro no outro. Não tem uma sensação de briga. Aí quando ele olha para o outro, ele abre assim, um fica vermelho, outro fica verde, ele fica lindo. Mas se botar perto do outro, eles brigam. Então tem gente que é muito bonito, é muito preparado, sabe muita coisa, mas se botar junto no outro, briga. Não quer ser corpo. Nós temos que ser corpo. E isso, irmãos, é uma recompensa. Ser corpo é uma recompensa. Interessante, outro dia na EBD, uma senhora chegou para mim dizendo assim, irmão, já percebeu que os jovens não se misturam com os adultos? Ele disse, irmão, não vejo assim. Eu já me senti assim, mas eu dei uma admitida e fui atrás. Então, às vezes, a gente fica esperando que alguém chegue e venha falar com você.
Tem que ser o inverso. Eu, como adulto, tenho que ir atrás e me misturar. Então tem gente que faz. Cada um tem que fazer a sua parte. Quem tem mais desenvoltura vai buscar. E quem não tem, se ter a liberdade, né? Um pouquinho de timidez. Não, gente, assim, o Silas falando, eu acho que ele foi professora. Mas, assim, eu creio assim, que tudo é o tempo de Deus, né? Quem me conheceu, assim, a Laísa antigamente, que era típica, que dirigia culto, que foi líder até de adolescente lá em Ebenezer, e hoje eu estou assim, um pouco retraída. Eu digo assim, Senhor, o que está acontecendo? E eu tentando motivar o Edilson. Eu estava aqui algumas vezes falando e eu rindo. O Edilson escorrega para aqui, escorrega para lá. E só fugindo, e domingo foi uma, né? Mais uma escorregada. Mas ele vai ficar na recepção, o Silas sorriu. Eu digo assim, não, eu não quero isso com o Edilson. Recepção, Deus quer mais dele. Eu digo, meu filho, você foi um embaixador, você teve uma embaixada maravilhosa, e as competições dele foi mais na área da Bíblia, que ele ganhava, né? Eu digo assim, vamos fazer um ministério, agora, vamos fazer um ministério de ação social. Mas meu ministério é esse, Léo, de ajudar, mas uma vida da irmã Raimunda. Eu digo assim, não, mas Deus quer isso, né? Que a gente ajude o próximo. Mas o que mais Deus quer é que a gente trabalhe na palavra dele. Né? Então, minha preocupação ultimamente é em relação ao Edilson se envolver, Senhor, tira essa timidez. Ela disse, Laísa, isso me matou um dia desse. Por dentro, assim, Laísa, eu estou mais tímido do que quando eu era adolescente. Eu digo, pronto, e agora? Tá bom, não pode. Né? E timidez... Mas tá, não, eu garanto que não tá, pelo menos comigo. Você não. Pois é, quem conhece ele acha que ele não é tímido, né? Ele conhece os irmãos, se envolve, mas ele não quer. E na recepção, ele tem que estar o tempo todo sorrindo. Vai deixar pra mim, vai ficar sério? Tá boa noite, eu sorrio, né? Assim, não vai dar certo. Ele fica assim na direita e diz, boa noite, olhe para a sua direita. Para a sua esquerda. Pois é, outro exemplo assim que marcou muito a minha vida, gente, assim, e eu peço que vocês orem, eu peço que o Abraão, o pastor Hélio também, me oriente, porque assim, eu não me vejo, eu mais Laísa, à frente de muitas coisas da igreja. Né? Assim, de estar aqui à frente, dar uma aviso, um dia aparece lá, eu dou uma aviso, eu digo, não, irmã, eu fico mais branca do que sou, eu fico transparente. Então, eu quero ficar por trás das cortinas? Não é ficar por trás. Eu quero que Deus tenha algo a colocar na minha vida. E de repente aconteceu as mensageiras do rei, veio um projeto agora com os embaixadores, e Deus disse, olha, tu deixou um pouquinho tua vida secular, devido ao problema de saúde, tudo, né? A visão não está 100%, e nós estamos aí com esse projeto, e eu já estou, como você deu agora, eu já estou vendo lá na frente a mãe desses embaixadores aqui, a gente louvando a Deus, agradecendo, e por que não, muitas delas aceitando a Cristo, através de um trabalho que nós fizemos, nós falamos hoje, nós estamos fazendo trabalho com vocês, mas para vocês trabalharem mais a palavra de Deus, aprender mais, ler a palavra de Deus, vai ajudar na sua vida lá fora, distante, mas o objetivo que é a palavra de Deus, é você crescer dentro da embaixada, né? Então, outro exemplo foi o aniversário da Aparecida. Laísa, foi tão lindo, você fez. Eu digo, não, eu não fiz, foi uma equipe. E eu louvei a Deus, foi no dia da minha cirurgia, por quê? Foi bom, Deus já sabia que eu não ia estar lá. Porque as irmãs que estiveram lá, talvez eu lá estivesse, que eu ia estar à frente, não teria saído tão maravilhoso. Eu digo isso com toda a alegria do meu coração, com toda a sinceridade, como saiu perfeito. Perfeito. Né? Estavam todos nós, né? Foi bem comentado. A gente pensa que vai ser um resultado inferior, mas geralmente é superior. É superior. Mas esse problema, irmão, não se vê fazendo uma coisa aqui, eu também tenho esse problema, irmão. Quando eu estou cantando, eu não me vejo aqui cantando. Eu vejo os irmãos aqui na frente. Não, mas... Isso aí dá para resolver, isso aí dá para resolver. Eu estou precisando de ajuda, viu, pastor? Eu estou aqui, não consigo me ver aqui, irmão. Estou precisando. Viu? Isso aí é fácil, viu? Não tem mais desculpa, viu? Desenvolver pessoas, meus irmãos, isso aqui é uma recompensa maravilhosa. Quando chega um aluno com o professor, já vi as pessoas falando isso com o Abraão, com a Manu, com o Daniel, com a Vilma. Assim, mãe, eu fui criança, a irmã me ajudou. Eu lembro de como a irmã me ensinou. Há 2 anos atrás, eu lembro das minhas primeiras professoras na escola dominical, Angélica de Jesus. Eu tive o prazer de encontrar com elas numa feira evangélica. E eu fui falar com a Angélica. Meus irmãos foram uma satisfação muito grande. Os primeiros corinhos que eu aprendi, os primeiros versículos, aquela irmã me ensinou. Então, a gente pensa que a recompensa vai ser daquela, não vai ser. Deus pode alimentar a sua fé, a sua esperança daqui a 25 anos, 30 anos. Né? Você vai ser recompensado. Um dia alguém vai chegar para o irmão Sala, se não já aconteceu, meu irmão, aquele que você passou na rua, eu não dei nem atenção, mas só a maneira que você... Eu vi você falando para o outro, às vezes
sem querer você já está evangelizando. Eu vi a sua postura e disse assim, rapaz, ser crente é diferente. E um dia eu aceitei Jesus. Por causa disso. É uma recompensa que não há tesouro no mundo que se compara. Uma vez um irmão, o senhor varrendo no chão, fui comprar um sofá, aí ele disse, perguntando, ele disse, você é o irmão Silas? Sou eu. Aí disse, eu aceitei Jesus no dia que você cantou o hino, olha só, lembrou do hino. Quero voltar ao primeiro amor. E o pastor Desmar pregou, eu não lembro, mas ele lembrava. Eu passei 2 vezes naquela igreja, eu não lembrava daquele irmão. Mas aceitei a Jesus, hoje estou servindo a Deus. Então, é uma recompensa que não há dinheiro que pague. O outro, desenvolver pessoas, né? Desenvolver pessoas, ver o crescimento daquela pessoa, tanto na vida material, também muito mais na espiritual. A capacidade de ver o que os outros não veem. Eu quero dar só o exemplo lá do moço de Eliseu, né? Ele estava cercado pelo exército sírio e o moço entrou em desespero e o Eliseu, o que Eliseu fez foi orar por ele, fez igual aquele cara do início, orou por ele, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aí quando ele abriu, viu que o exército do Senhor estava nos montes ao redor da cidade. O líder é aquele que tem a capacidade de mostrar também aquilo que muitas vezes seu liderado não quer ver. Isso é uma recompensa, porque a intimidade com o Senhor é um momento que você pode crescer e ensinar também. E o outro é de ser exemplo. No final dos desafios eu coloquei esse exemplo, mas também coloquei esse exemplo como uma recompensa. Mais do que um desafio, esse exemplo é um privilégio e a forma mais autêntica para liderar, alcançando e edificando vidas para o amor, para o maior e mais bem-sucedido projeto do mundo. O nosso projeto, aqui, a nossa intenção, não é somente capacitar líderes, não é somente desenvolver líderes, pessoas e crescer espiritualmente, mas o nosso objetivo maior é o Evangelho do Senhor e do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo maior, irmãos. Se não for por esse Evangelho, nada do que nós estamos fazendo aqui vale a pena, nada mesmo, não vale a pena. Tudo é para o reino do Senhor, a glória é para Ele e nós também temos muitas recompensas e satisfações. Obrigado pela oportunidade, eu agradeço e quero passar a palavra à próxima pessoa. Que Deus